Boa noite, Taylor. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Bom, nós vamos começar o nosso giro político de hoje com boas notícias. Ontem foi sancionada uma lei que estende o prazo de validade de prescrições médicas e de pedidos de exames para mulheres grávidas e puérperas durante o período da pandemia. Basicamente, essa nova lei ela permite que as prescrições e os pedidos de exame para estas mulheres elas tenham validade durante todo o período de gravidez e o período que durar o puerpério, auxiliando então que essas mulheres elas não precisem se deslocar até o médico para pegar um simples pedido de exame, por exemplo. Mas uma boa notícia é que também ontem à noite foi votada na Câmara de Deputados uma medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. O modelo de privatização que foi adotado por essa medida provisória prevê a emissão de novas ações da Eletrobras e que essas ações elas serão vendidas no mercado, resultando então a perda do controle acionário da União, que hoje detém 61% das ações com direito a voto, e a União passará então a ter 45% dessas ações. A estimativa, Taylor, conforme afirmou o Ministério de Minas e Energia, é que a capitalização proporcione um ingresso de recursos para a União e para a conta de desenvolvimento energético em montantes superiores a 50 bilhões de reais. Para a gente ter aí uma prévia do que pode acontecer na economia caso essa medida provisória também seja aprovada no Senado, que ela foi agora encaminhada para tramitação no Senado Federal. Quando o relator, lá na terça-feira dessa semana, disponibilizou o relatório e logo em seguida o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, colocou em pauta a votação da MP, as ações da Eletrobras fecharam em máximas históricas, com um aumento de 3,62%, atingindo o valor de R$ 42,41. Então, se a gente considerar que eles estão tentando há 25 anos privatizar a Eletrobras, a gente sabe que foi uma vitória excelente da pauta econômica do governo. Mas tem um detalhezinho, o texto ele ainda pode ser melhorado no Senado, porque o relatório, esse que foi aprovado ontem à noite na Câmara de Deputados, ele ficou bem diferente do que era a proposta inicial do governo. Bom, para a gente não perder o costume, Taylor, nós vamos dar uma voltinha rápida pela CPI, que continuou hoje com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Pazuello. Bom, em resumo, o que nós vimos hoje foi um pouco mais do mesmo. O chamado G7, que são os senadores que fazem oposição ao governo, continuam batendo nas mesmas teclas, que é basicamente a cloroquina e a demora na compra das vacinas da Pfizer, e incluíram na pauta também a falta de oxigênio no Amazonas. Com relação a esse último assunto, que é o assunto do oxigênio, da falta de oxigênio lá no Amazonas, o ex-ministro Pazuello ele foi muito enfático ao afirmar que a autonomia de controle do estoque de não só dos medicamentos, mas também de equipamentos, deve ser da Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, e que então os governadores e secretários de saúde e prefeitos também devem ser questionados sobre o assunto, porque lá no caso do Amazonas, eles acabaram negligenciando a baixa nos estoques, o que culminou com o caos que a gente viu em Manaus por falta de oxigênio. Sobre ouvir governadores, ontem à noite, numa coletiva de imprensa, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, ele informou que não é prioridade da CPI investigar estados e municípios. Bom, o ápice dos trabalhos hoje foi então quando o senador Marcos Rogério, que é da base governista, ele mostrou um vídeo lá durante a sessão com declarações de vários governadores defendendo o uso da cloroquina e informando que haviam feito estoque desse medicamento para seus estados, o que acaba justificando então o que o governo falou desde o princípio, que o aumento na produção da cloroquina foi em virtude da alta da demanda nesse medicamento específico. Bom, cômico, pra gente não dizer trágico, foi ver que esse vídeo ele iniciava com a fala do governador de São Paulo, o governador João Dória, e passava por vários outros
estados do Brasil. E, inclusive, tinha a fala do governador de Alagoas, Renan Filho, que é filho do relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Nesse momento, o circo, que já é a comissão, né, se transformou, pegou fogo e, inclusive, tiveram que suspender a reunião para que os ânimos pudessem se acalmar um pouco. A CPI encerra seus trabalhos da semana hoje e nós encerramos o nosso Direto de Brasília por aqui. Amanhã eu volto e agora estou contigo nos estúdios, Taylor.